Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando aí mais uma aula de teologia, ok? E hoje nós estaremos falando sobre concepções milenistas e tribulacionistas, ok? Então vai ser uma aula muito bacana, eu gostaria de convidar você para estarmos juntos, tá ok? Estarmos aí aprendendo mais da palavra de Deus, aprendendo mais das coisas concernentes ao reino de Deus e nessa aula tão maravilhosa que é uma aula de escatologia, buscando saber aí o que vai estar acontecendo, o que que a palavra de Deus apresenta para nós, né, o que que a Bíblia nos apresenta que vai estar acontecendo aí nos últimos dias, ok? Então vamos lá, falando aí sobre esse tema muito bacana que é concepções milenistas e tribulacionistas, ok? Então vai ser algo muito bacana e a gente vai estar aí juntos nessa aula hoje, tá ok? Então vamos já estar começando aí a nossa aula de hoje, vamos aí falando sobre esse tema? Então vamos lá, ok? A primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte, que nós vivemos hoje no tempo de busca do saber no que concerne, né, as últimas coisas. Então essa é a nossa busca nos nossos dias. Dentre essas expectativas, os estudos vêm se desenrolando ao longo aí da história de forma tal que surgiram concepções a fim de explicar os acontecimentos dos últimos dias. Em suma, eles se dividem em alguns grupos, ok? Vamos aí a esses grupos para a gente entender um pouquinho. Né? Quanto ao milênio, nós precisamos entender. Vamos falar de milênio. Quanto ao milênio, nós precisamos entender que é, né, pré-milenismo, pós-milenismo e amilenismo, ok? Então, a concepção relacionada ao milênio, ok? Ao milênio, nós temos aqui o pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo. O que é que isso tudo quer dizer? É o que nós vamos falar agora, ok? E também não apenas quanto ao milênio, mas também nós teremos a concepção relacionada aí a quanto à grande tribulação. Também existe aí as concepções relacionadas a quanto à tribulação, certo? Então, em relação à grande tribulação, nós temos três linhas básicas e uma quarta que eu vou estar colocando aí no final para vocês, que é uma linha que não é muito conhecida, mas eu vou trazer também para a gente estar aí trabalhando, ok? Então nós temos aqui o pré-tribulacionismo, ok? O pós-tribulacionismo e o mesotribulacionismo. Então nós vamos estar falando hoje basicamente aí a respeito do milênio, ok? A questão relacionada do pré-milenismo, pós-milenismo ou amilenismo, e nós estaremos falando também da questão relacionada à grande tribulação, né? A questão relacionada às principais os principais entendimentos quanto à tribulação, né? Se Jesus vai voltar antes da grande tribulação, depois da grande tribulação, no meio da grande tribulação, e essa quarta linha que eu vou estar trazendo para vocês aí no final, ok? Então vai ser muito bacana. Vamos estar aí já, prepare os livros, esteja já com sua apostila, tá bom? Já esteja com as suas apostilas em mãos, tá certo? Para você estar acompanhando, com a sua Bíblia também aberta, que é o principal ferramenta, e vamos seguir juntos aí nessa jornada, ok? Ao ensino de que a vontade de Cristo inaugurará um milênio, onde Cristo reinará, dá-se o nome de pré-milenismo. A proposta de que a volta de Cristo encerrará o milênio nomeia-se pós-milenismo. A ideia de que não haverá reinado terreno de Jesus Cristo se chama amilenismo. No caso das concepções tribulacionistas, tem-se as perguntas: Cristo levará a igreja antes da grande tribulação, ou seja, pré-tribulacionismo, ou depois, pós-tribulacionismo? Ainda temos posições intermediárias de que Cristo virá no meio e levará a igreja, que é o mesotribulacionismo, e uma outra quarta que eu vou trazer para vocês também logo adiante, ok? Então vamos lá, vamos caminhar nesse sentido. Vamos começar aí pelas posições milenistas. Começando pelas posições milenistas, vamos falar um pouquinho aí sobre o pré-milenismo, né? Tá aqui, né? Pré-milenismo, onde nós vamos estar falando um pouquinho, ok? Tudo começa com um reinado literal e terreno de Cristo, com duração de 1000 anos. Nesse pensamento, Cristo volta pessoal e fisicamente. Eles enfatizam que Israel será restaurado e convertido totalmente no Senhor, sob o reinado davídico, tendo aí o sacerdócio restaurados, né, os sacerdócios restaurados no templo.
cerimônias e etc. Na verdade, tudo é seguido conforme a lei. Embora o retorno de Cristo seja, né, eminente, alguns acontecimentos antecederão aí, no caso, o milênio, ok? Então, nós vamos estar trabalhando um pouquinho sobre isso agora. Dentro dessa perspectiva, nós precisamos entender algumas coisas. O princípio das dores, ok? Então, nós temos aí o princípio das dores, o arrebatamento da igreja, tribulação de Cristo, bodas do Cordeiro, né? Bodas do Cordeiro, grande tribulação, Armagedon, prisão de Satanás, julgamento das nações. Então, os acontecimentos dentro do milênio serão de restauração da terra, fertilidade, restauração da humanidade e etc. São literadas ou são literalistas em sua interpretação, ou seja, a interpretação aí, né, dentro dessa perspectiva, ela é literal, ok? Geralmente, a linha de interpretação é dentro de uma linha literalista e não figurativa, ok? Outra coisa que nós precisamos entender aí dentro dessa questão. A paz mundial será instaurada com a ação de Cristo, regendo as nações com vara de ferro, através da igreja. O mal será virtualmente eliminado. Por isso, a criação será libertada da maldição da queda, ok? Isso aí está em Romanos capítulo 8, versículo 19 ao 23. Nós não vamos ter tempo, agora você vai pegar a sua Bíblia e está lendo aí, está acompanhando, ok? Vamos seguir. Possibilitando aí os animais a viverem em harmonia uns com os outros, como está escrito em Isaías, capítulo 11, versículos 6, 7, e também capítulo 65, versículo 25, ok? Então, para a gente entender um pouquinho aí sobre essa perspectiva aí pré-milenista, certo? Vamos seguir aqui. O pré-milenismo quanto grande tribulação. Vamos entender o pré-milenismo aí dentro da perspectiva da grande tribulação. O pré-milenismo, quanto à grande tribulação, na visão pré-milenista, será um tempo de angústia, destruição cósmica, perseguição aos judeus e santos. É o momento do derramamento do cálice da ira de Deus sobre a raça humana. Então, essa perspectiva pré-milenista, né, ela traz aí a perspectiva e ela vai nos apresentar aí a grande tribulação com todas essas características que eu acabei de falar para você. A ideia é que Cristo está retornando à terra dos domínios do diabo, ou seja, a terra está sob o domínio de Satanás e Cristo vai estar retornando à terra para tomar o domínio da terra e começar aí, na verdade, né, pelo anticristo. Mais tarde, destronando também o dragão. Então, essa é a nossa perspectiva aí, ok? É a perspectiva pré-milenista em relação aí à grande tribulação, ok? Quanto ao milênio, ou seja, a ideia pré-milenista, quanto ao milênio, o que, que nós entendemos em relação a isso, né? Quanto ao milênio, será tempo de restauração da Terra. Então, a concepção pré-milenista entende isso, ou seja, tudo que a gente precisa entender pré-milenista, o que, que é pré, né, antes, o que, que vai acontecer antes do milênio? A volta de Cristo, certo? Então vamos lá. Será tempo de restauração da Terra, de tranquilidade físicas, pois quase não haverá mortes, mas será tempo de muita paz e saúde. Será o tempo do reino milenar do Senhor Jesus na terra, onde seu trono estará restabelecido em Israel. E o culto a Deus será também restabelecido no templo em Jerusalém. Após aí o milênio, Satanás será solto e sairá por um pouco de tempo, enganando aí as nações a fim de reunir um grande exército na guerra que a Bíblia vai chamar de Gog e Magog, para ir contra o Senhor. Reunir a reunião, né, contra a cidade santa, mas serão vencidos pelo Senhor. E então Satanás será enviado para o lago de fogo e enxofre. Então, dentro da perspectiva pré-milenista, né, nós temos aí essa concepção do milênio. O que, que é o milênio dentro da perspectiva aí pré-milenista, ok? Vou trazer aqui para você um pequeno gráfico aqui para a gente entender aqui a ideia pré-milenista histórica, ok? Então, para a gente entender só um pouquinho aqui, deixa eu pegar aqui alguma coisa para a gente fazer essa... Vou pegar aqui esse lado. Nós temos aqui, né, os sinais, que ou seja, é o tempo que nós estamos vivendo, é agora, né?
aqui os sinais, acho que meu dedo fica melhor. Os sinais do tempo que nós estamos vivendo. Aí nós teremos aqui o período da tribulação, né? Período de tribulação, ok? Que é 3 anos e meio, 42 meses ou 1265 dias, ou seja, manifestação do homem da iniquidade, como diz Daniel, né? Que vai acontecer. Isso aqui é uma perspectiva pré-milenista que, dentro dessa perspectiva, enquadra aqui várias linhas tribulacionistas, ok? Então nós estamos falando primeiro a ideia pré-milenista. Todas as ideias tribulacionistas, na maioria que nós conhecemos, elas estão dentro da perspectiva pré-milenista. A perspectiva pré-milenista é a única que vai trazer a questão da tribulação. As outras não vão apresentar a questão da tribulação. Então, a questão da tribulação ela só acontece aí dentro da perspectiva pré-milenista, ou seja, o milênio dá-se depois da grande tribulação, ok? Aí nós teremos aqui, né, a grande tribulação e tal, da mesma forma a outra metade e tal. Aí nós teremos aqui o milênio, né? Nós teremos aqui o milênio, né? Aí dentro dessa questão aqui nós temos aqui a segunda vinda de Cristo. Aqui está dentro da perspectiva pré-milenista histórica, né? Então, aqui dentro da perspectiva pré-milenista histórica, geralmente ela é pós-tribulacionista, ok? Então, existe a outra perspectiva que é a pré-milenista dispensacionalista, que vai mudar. Então, dentro da perspectiva dispensacionalista, a segunda vinda de Jesus será dividida em duas partes. Uma delas aqui, né? Logo após a grande tribulação, mas haverá aí a volta eminente de Jesus, a volta secreta de Jesus, onde vai estar arrebatando a igreja, e a igreja vai passar durante esse período aqui, né, da grande tribulação nos céus e tal, segundo a perspectiva pré-tribulacionista, ou seja, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. A gente vai estar vendo isso daqui a pouquinho, ok? Aí depois nós temos aqui, dentro dessa perspectiva, a ressurreição dos justos, encontro com o Senhor, prisão de Satanás e Armagedon. Então essa aqui é a perspectiva pós-tribulacionista, pré-milenista. Aí nós temos aqui o milênio, né? Aí nós temos aqui, logo após o milênio, no fim do milênio, Satanás será solto por um determinado tempo, vitória e julgamento aqui, né, onde os ímpios serão julgados, e aí nós temos aqui o estado eterno e aí a continuação da eternidade, ok? Mas nós vamos trabalhar isso aqui de uma forma mais profunda daqui para frente, ok? Só para a gente ter aqui um mapazinho, um panoramazinho, só para a gente entender aí de uma forma né, de uma forma mais clara, ok? Vamos continuar? Lembrando, pessoal, eu quero fazer a seguinte questão. Isso aqui nós estamos apenas fazendo uma apresentação para vocês, uma apresentação panorâmica. Obviamente, você, estudante de escatologia, você não pode ficar preso apenas no que nós trazemos aqui, né? Tanto aqui no nosso vídeo quanto na nossa aula online, ok? Você precisa ir fundo, você precisa estudar. Aqui a gente apenas mostra o caminho das pedras para você, mas você tem que estudar muito, você tem que, né, pesquisar muito, você tem que ler muito, você tem que cruzar referências, você tem que ir para a Bíblia, você tem que buscar por si só encontrar o caminho de desenvolver a sua escatologia, é o que eu digo aqui sempre, ok? Então, só para a gente entender um pouquinho sobre isso aí. As posições milenistas, ok? Dentro das posições milenistas, como eu já falei, existem várias posições milenistas. Dentro delas, o pré-milenismo, né? O pré-milenismo, nós temos aí, como eu já falei, né? O pré-milenismo. E dentro do pré-milenismo nós temos algumas correntes. Uma dessas correntes é a corrente dispensacional. O que que isso quer dizer, né? É que Deus, ele ao longo da história, ele tem períodos de tempos, ou seja, chamado de dispensações, onde a ação de Deus vai estar agindo ao longo da história, ok? Então vamos lá. Corrente dispensacional. Para eles, Deus agiu por etapas, e cada uma das etapas, deixa eu colocar aqui para você estar acompanhando, cada uma das etapas, né, teve o seu julgamento e serviu como revelação dos propósitos divinos. Dentro do pensamento dispensacional está também a distinção entre Israel e igreja. Então, dentro da perspectiva dispensacional, há uma separação entre Israel e igreja. Deus fez promessas a Israel e serão cumpridas quando receberão suas bênçãos. No tempo que se chama graça, Deus interrompeu seu tratamento especial com Israel,
né, dentro do período da graça, mas o retomará dentro do seu tempo. Logo, todas as promessas ainda não cumpridas serão exercidas como nação, ok? Então, aquilo que nós estávamos falando dentro no método de interpretação. Ah, profecias profecias escatológicas que ainda não foram cumpridas, especialmente em relação a Israel, serão cumpridas dentro desse período aí, né? Onde dentro da última dispensação, né? Onde quando terminar a dispensação da graça, segundo a perspectiva dispensacionalista, nós hoje estamos vivendo a dispensação da graça, a dispensação da igreja, e quando findar a dispensação da graça, a dispensação da igreja, a igreja sendo arrebatada, vai dar-se início aí a um tratamento específico com Israel, ok? Então é a forma aí dispensacional de crer. A igreja é um pequeno parêntese. Então a igreja ela é um pequeno parêntese aí dentro do plano que foi passado a Israel. Ou seja, o tratamento de Deus com Israel, né? Ele deu um parêntese, deu uma pausa e começou a se, né, trabalhar a história da igreja. Mas assim que a igreja for arrebatada, volta-se a atenção de Deus para Israel e para o tratamento com Israel, segundo pensa a visão dispensacionalista. Né? Aí, por exemplo, vou citar aqui um texto interessante da palavra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, que Deus falou para Abraão, né? Aquela promessa que Deus fez para Abraão. Essas promessas terão, então, seu cumprimento dentro do milênio, ok? Hebreus capítulo 11, do versículo 8 ao 13, diz o seguinte, que os homens de fé viram as promessas de longe, saudando-as a promessas a serem cumpridas ainda. Então, dentro da perspectiva aí, né, que existem promessas de Deus, promessas feitas a Israel, e essas promessas serão cumpridas dentro desse período o período do milênio, onde Cristo vai estar reinando aqui na Terra. Ok? Vamos seguir? Vamos lá. Outra visão é o pós-milenismo, ok? Então, nós falamos as posições milenistas, nós falamos do pré-milenismo, e a outra posição é o pós-milenismo, ok? Deixa eu colocar aqui para você. É a visão pós-milenista. Tem sua base na pregação do evangelho, ok? Tem sua base na pregação do evangelho. Para seus defensores, o mundo virá a ser restaurado pela ação do evangelho, gradativamente, chegando à plenitude da benção. Então, segundo a visão pós-milenismo, né? Então, a volta do Senhor, ela dar-se-á após o milênio. Então, o milênio vai estar acontecendo durante o período da igreja, né? Então, o milênio vai ser durante o período da igreja. E outra coisa interessante, que a ideia do milênio não é literal, mas é apenas uma concepção de tempo, ok? Será então o convertimento do mundo, e então Cristo reinará no coração dos homens, o que trará gradativamente o milênio e que se concretizará, né, sorrateiramente de forma tal que quase não se saiba do seu início. Então, essa perspectiva, ok? Então, a perspectiva pós-milenista diz o seguinte, que não haverá um milênio literal após a segunda vinda de Jesus. Então, o milênio, ele começou ali em Atos. Então, o milênio começou em Atos. Então, o milênio é o período da história da igreja. Então, esse reino de governo de Cristo, esse reino de governo do Messias, esse reino de governo davídico, ele dar-se-á, ok? Ele vai se dar aí dentro do período da história da igreja aqui na Terra e não após o arrebatamento da igreja, ok? Então, só para a gente entender um pouquinho mais sobre isso aí, tá bom? Vamos seguir lá? Vamos seguir aqui. Só para a gente ter aqui uma ideia, eu trouxe aqui para você um gráfico. Nós temos aqui, essa aqui é uma perspectiva pré-milenista, ok? Uma perspectiva pré-milenista aqui da história da igreja. Então, vamos lá. Nós temos aqui a morte e ressurreição de Jesus. Aí nós temos aqui a era da igreja, ok? E lembrando aqui que essa é uma perspectiva pré-tribulacionista, ok? É uma perspectiva pré-milenista,
pré-tribulacionista e, consequentemente, muitas vezes, pré-tribulacionista, geralmente, ela é dispensacionalista, tá certo? Então, vamos lá, temos aqui a era da igreja, ok? Então, segundo a perspectiva pré-tribulacionista dispensacionalista, a igreja será arrebatada, ok? Antes do período da grande tribulação, então vai passar-se o período de grande tribulação, ok? Logo após da grande tribulação, haverá a volta em glória de Jesus, certo? Jesus voltará em glória, e aí Jesus vai inaugurar o milênio, ok? E aí, depois do milênio, no finalzinho do milênio, haverá o juízo final e a eternidade. Só para a gente ter aí um entendimento, tá certo? Da perspectiva pré-milenista e pré-tribulacionista, dispensacionalista, geralmente dispensacionalista. Ok? Então vamos seguir? As posições milenistas, o pós-milenismo, nós temos aí uma outra perspectiva. Então, já falei. Eu falei para você do pré-milenismo, a qual a grande maioria das pessoas creem, onde estão ali as principais linhas de entendimento da tribulação, ou seja, só se pode conceber a tribulação dentro da visão pré-milenista, ok? Então, dentro da visão pré-milenista, concebe-se a ideia de grande tribulação. Nós temos a visão pós-milenista, que é a visão que dá o entendimento de que a igreja é o milênio, na verdade, não é literal, mas é apenas figurativo, é uma ideia de tempo e um tempo indeterminado, e esse período do milênio deu-se início ali em Atos, e ele vai durar até a vinda de Jesus, ou seja, pré-milenista quer dizer que Jesus, né, aliás, pós-milenista quer dizer o seguinte, que a volta do Senhor Jesus dar-se-á após o milênio. E nós temos aqui o pós-milenismo, nós já falamos um pouquinho sobre isso, né? O milênio não é literalmente de 1000 anos, continuando aqui só para a gente entender, só para a gente voltar um pouquinho mais dentro dessa perspectiva, o milênio não é literalmente 1000 anos, como já falei, mas de um tempo indeterminado. Então, o simbolismo de um tempo de reinado de Jesus nos corações da humanidade, que se instaura pela pregação e salvação das pessoas, né? Então, essa é a visão pós-milenista, mas ainda temos uma outra visão que a gente vai estar caminhando para a gente entender. Só mais uma imagem aqui para você ver. Essa aqui, na verdade, esse gráfico aqui, ele é pós-milenista, tá certo? Nós temos aqui, deixa eu ver aqui, nós temos aqui a era da igreja, opa, voltando para cá, era da igreja, ou seja, período do milênio, tá certo? Então, não há grande tribulação, não há nada aqui, certo? Não existe grande tribulação, não existe aqui anticristo, não existe aqui nada daquilo ali, tá certo? Então, essa visão pós-milenista, que é a era da igreja milênio. Então, tudo que tem para acontecer está aqui dentro, tá certo? E esse reino de glória, de majestade, o reinado de Jesus, o reinado eterno, aliás, perdão, o reinado davídico de Jesus, o reinado glorioso de Jesus vai estar aqui dentro. O reino vai estar aqui dentro. Então nós temos aqui a volta de Jesus, ressurreição dos crentes, restauração, né, dos incrédulos, julgamento, novo céu, nova terra, e nós temos aqui o estado eterno. Então a visão pós-milenista ela é bem rasa, né? Vamos dizer assim, bem simples, bem rasa. Então ela não traz todo aquele contexto de Apocalipse, ele não se aplica aqui. Vai dizer o seguinte, que tudo aquilo ali não é literal, tudo aquilo ali é figurativo, ok? Então, dentro dessa perspectiva, só para a gente entender um pouquinho mais. Agora, existe, dentro das posições milenistas, lembrando que nós estamos falando aqui das posições milenistas. Nós já falamos do pré-milenismo, certo? Onde está a visão dentro do pré-milenismo, como já falei, nesse instante. Nós temos aí as concepções tribulacionistas, ou seja, o milênio está dentro da grande tribulação. Nós falamos sobre a posição pós-milenista, ou seja, de que Jesus vai estar voltando não antes de que o milênio não será antes da volta de Jesus, mas o milênio será depois. Aliás, o milênio será Jesus vai voltar depois do milênio, ok? É a visão pós-milenista, ou seja, Jesus volta depois do milênio. O pré-milenismo vai dizer que Jesus volta antes do milênio para prender o falso profeta, prender o anticristo e tal, ter aquele período de 7 anos, a grande tribulação e instaurar o seu reino na terra. E nós temos a outra visão, que é a visão amilenista, ok?
Vamos aí entender um pouquinho sobre essa visão amilenista? Vamos lá. Em suma, o amilenismo prega a inexistência de um milênio e de um reinado de Cristo na Terra. Então, a visão amilenista é isso. Ó, não existe milênio, não há milênio. Ok? Assemelha-se um pouco ao pós-milenismo. Aliás, alguns teólogos veem esta posição como uma força de sustentação para o pós-milenismo. Eles divergem só no reinado terreno de Cristo. Na interpretação apocalíptica, dizem que o livro é formado de seções e que cada uma delas é somente, é, recapitulações das anteriores. São como afirmações, autenticações das anteriores. Para eles, o símbolo do número 1000 se explica como um tempo de completude absoluta, né? E tal. Então, dentro desse sentido, vamos seguir. Que fica entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Então, para eles, o milênio é apenas isso. Não existe milênio. O sentido de 1000 é apenas um sentido de algo completo, né? Algo pleno, de plenitude. E o período milênio compende entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus e ponto, final. Não tem muito mais que isso. Ele governa simbolicamente no coração dos homens. É o momento da perfeição de Deus nos homens e na terra. Isso é o reino implantado, onde Cristo vence totalmente Satanás. Na discussão da ressurreição, dizem que sobre o que concerne a dualidade delas, a primeira é espiritual, enquanto a segunda é física. Então, ele diz o seguinte, que na verdade a questão das duas ressurreições aplica apenas a isso. A primeira ela é espiritual e a segunda é física. A primeira é aquela que nós, um dia que nós nos convertemos, e a segunda vai ser, de fato, a ressurreição física. Acaba por aí. A primeira é o novo nascimento, ou seja, a vitória sobre a segunda morte. A segunda, sendo física, todos participam delas. Porém, nem todos da segunda participam da primeira. Aliás, o pensamento aqui é também igual ao do pós-milenismo. Então, basicamente, resume-se a isso, né? De que não haverá um milênio, né? De que essa ideia de milênio apenas é igual, é muito parecido com a ideia de pós-tribulacionista. Apenas um período simbólico que compende entre a primeira e a segunda vinda de Jesus e ponto final, e acabou, não existe nada mais a acrescentar em cima disso. Outra concepção amilenista é que quanto às profecias do Antigo Testamento, que para eles são históricas e simbólicas e não futuristas e literais. Então, para os amilenistas, as profecias relacionadas ao futuro, elas não são literais, são apenas simbólicas e também históricas, ou seja, tiveram seu cumprimento lá no Antigo Testamento e não são futuristas, não há nenhuma concepção futurista de cumprimento, não terá nenhuma conotação futurista, ok? Então, acaba por aí, tá bom? Como dizem os pré-milenistas, mais ainda, não são tão otimistas quanto os pós-milenistas, que veem uma transformação geral na humanidade. Para eles, não é tão necessário que a pregação do evangelho seja tão bem sucedida, mesmo porque não espera um reino literal de Cristo na terra. Então, para eles, Cristo não vai reinar, não haverá um reino de Cristo na terra. Então, essa concepção, por exemplo, o pós-tribulacionista, perdão, o pós-milenista, eles vão dizer o seguinte, que o milênio, na verdade, vai existir, tá certo? De que Cristo vai voltar após o milênio. E de que o milênio nada mais é do que um período onde a igreja vai estar aqui na terra, a igreja vai estar reinando aqui na terra com Cristo, a igreja vai estar pregando o evangelho aqui, enquanto a igreja prega o evangelho, enquanto a igreja conquista as nações, então o reino de Jesus o reino de Cristo é consolidado. Já para usar milenista, essa questão de pregação não importa muito, porque para eles não haverá milênio, de que não haverá essa questão do reino milenar de Cristo e tal, e pronto, e final, e acabou. Então é muito simples, né, o pensamento aí amilenista, ok? Outra coisa, o amilenista interpreta as coisas simbolicamente, em face da linguagem simbólica empregada em passagens proféticas. Ludwigson explica o seguinte: Cristo amarrou Satanás, simbolicamente, para ele, resistindo-lhe no deserto, né? Resistindo-lhe no deserto, pagando a penalidade do pecado para redimir o homem, destruindo em sua ressurreição o poder da morte.
oferecendo salvação aos gentios, impossibilitando a Satanás continuar enganando as nações. Satanás ainda pode enganar indivíduos, mas já não pode mais enganar as nações, ok? Então aí é a visão aí do Ludwigston. Ludinson. Deixa eu colocar aqui para você, você vai ler aqui o camarada. Ludson, ok? Vamos lá. Continuando, pessoal, depois dessa engasgada, vamos lá? Dentro dessa perspectiva, o que nos leva a concluir diante de tudo isso? Pode-se ver no pós-milenismo um grande problema. Que problema é esse que nós podemos ver? O homem passou a ser responsável pela mudança da humanidade, dentro da perspectiva pós-milenista. Então, o agente transformador aí não é Cristo, mas o homem. E isso é, na verdade, perigoso. Excluindo quase toda a totalidade a ação do Espírito Santo, que realmente, segundo o próprio Senhor Jesus, é o grande agente de convencimento do homem, levando-o a reconhecer o poder de Cristo, que restaura a sua vida. Então, a ênfase está na ação do homem, a ênfase está na capacidade humana de restauração, na capacidade humana de transformação. Então, isso é muito perigoso. Não se pode esperar muita coisa que venha demonstrar a confiança do pós-milenismo. No tempo em que estamos aí vivendo, não vemos nenhuma melhora, e sim cada vez mais o mundo deteriora, salvo os que pertencem aí ao reino de Deus em Jesus. Na verdade, o que vemos é uma grande miséria, é um grande caos que se aproxima, como por exemplo a violência, não é verdade? A violência, né? Só aumenta dia após dia, a corrupção é cada vez mais declarada e visível, a prostituição está em um âmbito que nos entristece, pois envolve menores, a perversão sexual alcança níveis desastrosos, onde o homossexualismo não é mais algo a se esconder, mas pelo que se luta, né? Como muitos pensam, o amor ao próximo é quase que de troca. Poderíamos ressaltar muito mais coisas. Mas, então, dentro dessa perspectiva, a visão pós-milenista, ela não é uma visão muito interessante, né? Porque, mais uma vez, para você entender, a visão pós-milenista vai dizer que o milênio é esse período, né, onde a igreja vai estar aqui na Terra. E é a igreja que vai estar proporcionando esse período. Então, ou seja, é o período que compete entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Ou seja, é de Atos até agora, né? O que aconteceu ali na igreja de Atos até a segunda vinda de Jesus. Então, esse milênio, esse governo de Cristo, esse governo milenar de Cristo, e milenar dá-se a ideia não literal de que de fato sejam 1000 anos, mas é algo simbólico. Então, de que toda essa plenitude, esse reinado maravilhoso de Cristo foi nesse período. E nós, como acabei de falar, nós entendemos à luz de uma leitura simples da história de que ao longo desse tempo a coisa não melhorou, não. Pelo contrário, a coisa piorou. E dá-se a entender que a coisa está desencambando, né, para algo catastrófico, que é o que nós entendemos dentro da perspectiva pré-milenista, né? De grande tribulação, de degradação da moral, da ética, de um caos que vai se acentuando e tornando cada vez maior à medida que o tempo vai passando e à medida que o tempo da grande tribulação se aproxima, à medida que a aproximação, né, da manifestação do iníquo, como diz a palavra lá em Tessalonicenses, né? E também como Daniel profetizou, a manifestação do agente da iniquidade se aproxima, né? Então o caos vai se aumentando gradativamente. Então essa perspectiva pós-milenista ela não é tão interessante, ok? Mas apenas apresentando para você entender. Se você achar alguma linha de entendimento que deve seguir por aí, eu costumo buscar ser neutro e deixar você encontrar o seu caminho, porque eu acho que escatologia nos dá essa liberdade, ok? Vamos seguir? Só para a gente ver um gráficozinho aqui, nós temos aqui a milenismo, né? Não existe nenhum milênio,
não há nenhum milênio, né? Aí nós temos aqui ah, toda a ideia de Apocalipse está dentro, né, da era da igreja. Aí nós temos aqui a volta de Jesus, nós temos aqui a volta de Jesus, ressurreição dos crentes, ressurreição dos incrédulos, julgamento, novo céu, nova terra, e nós temos aqui o estado eterno, então não tem nada aqui. Então, o texto aqui da Bíblia, né, o texto apocalíptico da palavra de Deus está aqui dentro. Então, essa a ideia do milênio de 1000 anos que existe lá em Apocalipse capítulo 20 é a era da igreja e não tem nada mais a acrescentar em cima disso dentro da perspectiva amilenista, ou seja, não há milênio dentro da perspectiva. Vamos aqui concluindo essa ideia, né? Concluindo essa ideia das posições milenistas. Por tudo isso, vemos que o pré-milenismo é a concepção mais aceitável. Eu também aceito essa, certo? Eles baseiam seus métodos hermenêuticos no princípio de que a escritura deve ser interpretada literalmente, ok? A não ser que o contexto mostre, de modo definido, que o autor tensionava dizer outra coisa, né? Então, em cima disso aí, nós podemos caminhar nesse sentido, ok? A segunda vinda é literal. Então, a segunda vinda de Jesus, ela é literal, a fim de cumprir as promessas feitas na palavra a respeito de sua volta, ok? Como diz lá em Atos capítulo 1, versículo 11, pois todos veriam descer como subiu. Então, quando Jesus está ali subindo, né? Essa promessa ali que foi feita quando Jesus estava subindo, né? Todos viram ele subir e nos foi prometido através do anjo que da mesma forma que ele subiu, ele voltaria. Né? Se partirmos para simbolismos, então toda a vida de Jesus após a ressurreição foi simbólica e sua subida também. Aí seria algo extremamente complicado, ok? A necessidade da segunda vinda. Existem profecias a serem cumpridas, ok? Foi prometido que virá, né? Como já falei para você em Atos capítulo 1, versículo 11. Os mortos ouvirão a sua voz, ok? João capítulo 5, versículo 28. Ministrará aos seus servos, Lucas 12, versículo 37. Ele voltará pisando no Monte das Oliveiras, Zacarias capítulo 14, versículo 4. Ele destruirá o anticristo, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Ele se assentará no seu trono, Mateus 25, versículo 31. Ok? E também Apocalipse capítulo 5, versículo 13. Ele terá o trono de Davi. Aí está lá em Isaías capítulo 9, versículo 6 e 7. Lucas capítulo 1, versículo 32, tá certo? E muitos outros textos da palavra de Deus em relação a isso. Uma outra coisa que nós precisamos entender, esse trono será sobre a terra. Jeremias capítulo 23, versículos 5 e 6. Ele terá um reino, Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Um reino aqui na terra. A gente precisa entender isso, ok? Outra coisa, reinará sobre todos os santos, Daniel capítulo 7, versículo 18 ao 27. E Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Então são várias diversas passagens que nos dá a entender de que sim, né? De que sim, haverá um milênio e é nesse milênio onde essas promessas aí da palavra de Deus serão cumpridas. E um milênio literal. Haverá um milênio literal onde Cristo reinará, né? Isso está muito claro, isso é muito claro, isso é muito claro na palavra de Deus. Se a gente lê de uma forma linear o livro de Apocalipse, a gente vai entender isso. Se a gente lê Mateus capítulo 24, 25, isso está muito claro. Então, entendendo eu que a visão, né, pré-milenista é a visão mais coerente com a Bíblia, mais coerente com a palavra de Deus, ok? Vamos seguir? Vamos lá? Concluindo, então, o reino teocrático de Deus é necessário para Israel. Deus não esqueceu e abandonou Israel, mas guardou para si um remanescente, eleitos pela graça. O coração deles foi endurecido para se instaurar o tempo dos gentios, quando estes estariam recebendo os efeitos da graça de Deus para a salvação. Romanos capítulo 11, versículo 11 ao 13. E note que Paulo menciona que os gentios foram
enxertados, né, como diz lá em Romanos capítulo 11. Paulo continua dizendo que após a plenitude dos gentios, Deus voltará a tratar com Israel, pois a igreja é o mistério guardado com Deus no Antigo Testamento e revelado no Novo Testamento. E assim, todo Israel será salvo, pois de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades, como diz Romanos capítulo 11, versículo 25 ao 27. Ok? Então, concluindo aí esse pensamento aí das posições milenistas. Agora nós vamos estar entrando aí dentro aí das questões tribulacionistas, ok? Então eu creio que a essas alturas do entendimento nós já conseguimos nos posicionar. E pelo menos dentro dessa perspectiva, nos fica claro esse entendimento, né? De que a visão mais coerente, biblicamente falando, é a visão pré-milenista, ok? E dentro dessa visão pré-milenista, nós vamos conceber as questões tribulacionistas que está dentro da questão pré-milenista. Então, e dentro da visão pré-milenista, nós temos aí as subdivisões de entendimento, se Cristo voltará, né? A volta de Jesus, né? Voltará antes da grande tribulação, no meio da grande tribulação, após a grande tribulação, é o que nós vamos estar vendo agora dentro das questões tribulacionais. Eu vou trazer aqui para vocês só um gráficozinho para a gente entender um pouquinho aqui, né? Essa questão. Nós temos aqui logo acima a visão pré-tribulação, né? Nós temos logo no meio a visão mid-tribulação e logo após embaixo nós temos a visão pós-tribulação e cada uma delas com suas respectivas características aí da volta de Jesus, quando essa volta, essa segunda vinda de Jesus, ela vai se dar, ok? Eu creio que a maioria de vocês já estudou sobre isso, já viu alguma coisa sobre isso. Então nós temos aqui a segunda vinda em glória de Jesus é igual para todas, ok? Então a segunda vinda em glória de Jesus, todos entendem isso, que vai ser antes do milênio, né? Então todo mundo entende isso. Então, ou seja, essa é a visão pré-milenista. Então dispensa esse comentário que obviamente é antes do milênio, né? Então todas elas têm aí o mesmo entendimento. A única diferença é em relação à grande tribulação, ok? Que é o que nós vamos estar trabalhando agora, que nós vamos estar entendendo um pouquinho agora. Concepções tribulacionistas, o arrebatamento parcial. Então, nós temos aí várias questões. Uma delas é o entendimento do arrebatamento parcial, o arrebatamento da igreja. Essa teoria prega um arrebatamento primeiro para os que forem fiéis e vigilantes para este acontecimento. Então, essa visão prega isso, de que o arrebatamento da igreja não será integral, mas parcial, ou seja, não é toda a igreja que será arrebatada, mas apenas uma parte dela, ok? Estes já chegaram num ápice espiritual que os habilita a subirem imediatamente. Né? Usa aí, por exemplo, Lucas capítulo 21, versículo 36, para poder consolidar aí a sua forma de pensar, né? Vamos ler aqui a Bíblia, abra aí a sua Bíblia, Lucas capítulo 21, versículo 36, para a gente entender o porquê eles dizem isso, né? Lucas 21, versículo 36, o que o pessoal fala? Portanto, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que tem de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, ou seja, segundo a visão pré-tribulacionista, eles usam esse texto aqui para dar base de que alguns vão ser poupados da grande tribulação, ou seja, aqueles que se santificarem serão poupados da grande tribulação, mas uma parte da igreja vai ficar aqui. Com base, os que forem é porque estão em condição de estarem em pé diante do Filho do Homem. E confirmam com passagens tais como, por exemplo, Filipenses capítulo 30, versículo 20, né, da palavra de Deus. Filipenses capítulo 30, versículo 20. O que a palavra do Senhor nos afirma, o seguinte, segundo essa visão, né, a visão do arrebatamento, capítulo 3, versículo 20, de Filipenses.
do arrebatamento parcial da igreja. Então vamos ver o que diz Filipenses capítulo 3, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, todos nós aguardamos esse tempo, né? Todos nós aguardamos a volta do Senhor Jesus. Pois amaram a sua vinda e se prepararam para ela. Então, em síntese, né? Qual é o entendimento que nós temos? A visão do arrebatamento parcial é essa, de que Jesus vai vir para arrebatar a sua igreja, mas não na sua totalidade. Ou seja, a igreja será arrebatada de uma forma parcial, ou seja, parte da igreja será arrebatada e outra parte da igreja vai ficar aqui na terra, ok? Ainda dentro dessa questão, vamos entender um pouquinho algumas coisas em relação a essa questão do arrebatamento parcial? Vamos lá? Então vamos lá. Dificuldade para essa teoria. Nós vamos levantar aqui uma dificuldade. Se a igreja será arrebatada parcialmente, então ela passará a grande tribulação para ser purificada. Então, a ideia é essa. A ideia é de que a grande tribulação para aqueles que ficarem será um tempo de purificação. É complicada essa perspectiva, né? Então, ou seja, se uma parte da igreja foi arrebatada, beleza, glória a Deus, está lá na glória, e uma parte ficou porque não estava em condições, mas é a igreja, então a grande tribulação, nesse caso aqui, para os que acreditam que a igreja será arrebatada parcialmente, do arrebatamento parcial, de que a grande tribulação será um período de purificação. E aí a situação fica um pouco complicada, né? E o trabalho expiatório, reconciliador e revelativo, né? Ou aliás, perdão, e redentivo de Cristo não passou de simbolismo. Porque se uma parte da igreja vai ficar aqui e um elemento de purificação vai ser o sofrimento na grande tribulação, então isso significa que o, né, o sacrifício de Cristo, né, de expiação pelos nossos pecados, ele não foi suficiente. Né? Então, existem elementos que podem nos purificar, no caso, o sofrimento. E aí é complicado, vamos ter um problema sério em relação a isso. Né? E o trabalho expiatório de Jesus, né, reconciliador, redentivo de Cristo, não passou, como eu falei, de simbolismo. E como diz Dweck, a posição perfeita do Filho é subestimada e não a perfeição em Cristo, mas naquilo que o próprio homem faz. Não estamos cobertos pelo sangue, mas apresentamos-nos a nossa própria justificação diante do Pai. Então, a salvação é pelas obras. E o sangue de Cristo não foi suficiente. Então, dentro dessa perspectiva do arrebatamento parcial, é uma perspectiva perigosa, ok? Uma outra dificuldade. Ainda dentro dessa teoria, há uma confusão entre lei e graça. O homem continua, então, sendo justificado pelas suas obras, não é verdade? E não pela graça. Tudo que Cristo fez foi obsoleto. E as escrituras, então, estão, erradas. É um perigo. Sem mim nada podeis fazer, como disse Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Não por obras, para que ninguém se glorie. O homem, então, é autossuficiente dentro dessa perspectiva. Então, é uma perspectiva complicada, é uma forma complicada de entender. Mas se alguém, mais uma vez, é o que eu costumo sempre dizer aqui, eu quero dizer isso, tá certo? Eu estou apresentando aqui alguns fatos, mas se você se identifica, é importante que você entenda essas questões, né? Você precisa de argumentos sólidos o suficiente para você manter uma posição que traz falhas graves como essa, ok? Agora nós vamos para a visão pré-tribulacionista, dispensacionalista e pré-milenista. Obviamente, eu coloquei aqui uma redundância, né? Se é pré-tribulacionista, ela é pré-milenista, não é? E aí vem a questão, né, dispensacionalista. Então, geralmente, a visão pré-tribulacionista ela é dispensacionalista. Mas vamos caminhar aqui um pouquinho para a gente entender. Deixa eu trazer aqui um gráfico para você, para a gente ver onde é que nós estamos dentro da visão pré-tribulacionista, ok? Nós temos aqui o gráficozinho, nós temos aqui os 7 anos, período da grande tribulação, 3 anos e meio mais 3 anos e meio, a grande tribulação, e a visão pré-tribulacionista, como
eu creio que a maioria de vocês já estudaram sobre isso, está aqui, né? O arrebatamento, no caso da igreja, né? Seria aqui no início da grande tribulação, ok? Então, aqui seria, né, o arrebatamento da igreja, ou seja, Jesus vai vir para a igreja, nesse caso, aqui antes da grande tribulação, ok? Vamos seguir? Vamos lá, seguir um pouquinho. O ensino de um arrebatamento secreto pré-tribulacional é uma doutrina que nunca existiu antes de 1830. É necessário que a gente entenda um pouquinho sobre isso. Vamos caminhar um pouquinho aqui sobre a perspectiva histórica, né, das revelações. Então, essa visão pré-tribulacional ou pré-tribulacionista ela é uma visão relativamente nova, né? Surgiu há pouco tempo, né? Há cento e poucos anos, ali por volta do século XIX, início do século XIX, que essa visão venha a tomar corpo. Então, antes da gente entrar propriamente dentro da visão pré-tribulacionista, vamos trazer um pouquinho de história para a gente entender um pouquinho como concebeu essa ideia pré-tribulacionista, ok? Porque ao longo da história da igreja, a igreja não pensava, os pais da igreja não pensavam dentro dessa perspectiva, ok? Como disse, é uma teologia, é uma visão, é uma forma de pensar relativamente nova para a igreja. O ensino sobre a vinda secreta de Jesus antes da tribulação e do aparecimento do anticristo tem sido crido e amplamente disseminado na igreja contemporânea, sem nenhum questionamento ou investigação. Pouco sabe que esta doutrina ela é relativamente nova, né? Não reflete, na verdade, a crença dos pais da igreja, ou sequer foi ensinada pelos reformadores. Tá ok? Surpreendentemente, por mais de 1800 anos, ninguém havia ensinado ou ouvido falar em um arrebatamento pré-tribulacionista. Ok? Como disse para você, eu estou apenas trazendo aqui um entendimento histórico para vocês entenderem. Comumente, associa-se a origem do pré-tribulacionismo a John Nelson Darby, que viveu entre 1800 a 1882. Teólogo inglês do século XIX e líder do grupo reformista Os Irmãos de Plymouth. Os biógrafos de Darby o chamam de o pai do dispensacionalismo moderno, ok? Darby, sem dúvida, foi o principal porta-voz dessa alternativa escatológica que divide a volta de Cristo em duas etapas, ok? Então, anteriormente, a igreja ela não pensava nessa perspectiva. Até o século XIX, não havia essa forma de entendimento da igreja, da volta de Jesus, estar dividida em duas etapas, ok? Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho. Em 1864, em seu livro The Hope of Christ, Second Coming, A Esperança da Segunda Vinda de Cristo, Dregers refutou abertamente a nova doutrina como sendo, segundo ele, antibíblica. Ele atribuiu o surgimento do pré-tribulacionismo não a Darby, mas a uma profetisa proclamada por um dos membros da Igreja Católica Apostólica, grupo liderado pelo eloquente pregador escocês Edward Irving, que nasceu em 1792 e viveu até 1834. A profetisa em questão era uma jovem de 15 anos chamada Margaret MacDonald, ok? Que nasceu em 1818 e viveu até 1840. Na primavera de 1830, na cidade escocesa de Port Glasgow, Margaret recebeu uma profecia em que um grupo aí seleto de cristãos era arrebatado durante uma vinda secreta de Cristo. A profecia foi preservada na íntegra em uma obra intitulada Memories, ou seja, Memórias, escrita por uma testemunha ocular dos acontecimentos. O médico e pastor escocês Robert Knowlton, na obra Knowlton, atesta que essa menina de 15 anos, chamada Margaret, foi a primeira pessoa a dividir a vinda de Cristo em duas etapas. Ok? Edward Irving também pregou a doutrina de um retorno secreto de Cristo.
É incerto qual a relação entre a teologia de John Darby com a profecia de Margaret MacDonald e os ensinos de Edward Irving. O que se pode dizer é que esses três personagens entraram para a história da igreja como os difusores simultâneos de uma nova doutrina, totalmente desconhecida antes do século XIX. Então, só um pouquinho de história para a gente entender aí, né? Como surgiu, né, o pensamento pré-tribulacionista. Em suma, essa teoria acredita que a igreja será por ressurreição e transformação retirada da terra antes de começar, né? Antes da última semana de Daniel, ou seja, grande tribulação. Tem como base o pensamento dispensacional e literal na interpretação das escrituras. Israel e igreja são dois grupos distintos, para os quais Deus tem um plano. Aquele por ter rejeitado essa separação, aquele, né, ou seja, Israel, por ter rejeitado, está separado para ser tratado posteriormente. Esta, no caso a igreja, né, rejeição abriu caminho para o mistério oculto no Antigo Testamento, ou seja, a igreja. A igreja, né, na verdade, ela está agora na Terra, a igreja, ela está vivendo esse período de interlúdio, de tratamento de Deus com Israel. Então, esse é o entendimento, ok? Então, vamos lá. Vamos aos principais argumentos aí da visão pré-tribulacional, ok? Ou pré-tribulacionista, como queira, tá certo? Vamos lá? Vamos a alguns deles. Argumentos, vamos a eles. Um deles, a primeiro, é Semana de Daniel. Palavras que aludem a essa semana. Nós temos aqui o que vai estar acontecendo aqui na semana de Daniel, né? Entendendo? Na semana de Daniel, voltando aqui para a gente entender, a semana de Daniel, a 7ª semana de Daniel, nós entendemos que é justamente os 7 anos da grande tribulação. Só para a gente compreender o que significa essa questão da semana de Daniel, beleza? Vamos voltar para lá. Então, compete a esse período, isso vai ser um período de ira, como está aí em Apocalipse, vários textos da palavra de Deus, você vai estar lendo, você vai estar olhando, você vai estar aí, né, lendo a palavra mais tarde. Vai ser um período de ira, vai ser um período de julgamento, vai ser um período de indignação, vai ser um período de castigo, vai ser a hora do julgamento, hora de angústia, destruição, vai ser um tempo de trevas, ok? Os que estão no Senhor não sofrerão os danos da grande tribulação, porque ele já sofreu a ira e o julgamento de Deus em nosso lugar. Então, dentro dessa perspectiva de que o período da semana de Daniel, ou seja, da 7ª semana, ou, aliás, da 70 semana, no final da 70 semana de Daniel, e dentro desse período, né, de 7 anos, ou seja, que vai ser a 60ª semana de Daniel, isso entende que vai ser um período de tribulação, vai ser um período de angústia, vai ser um período de ira, vai ser um período de julgamento, vai ser um período de indignação, vai ser um período de destruição, vai ser um período de trevas, de castigo. Então, entendendo dentro da perspectiva pré-tribulacional que a igreja ela não foi destinada para esse tempo. Então, seja, dentro dessa perspectiva, a igreja não vai passar pela grande tribulação. A igreja será arrebatada, tirada antes da grande tribulação, ok? Vamos lá, vamos continuar aqui nosso entendimento. Uma outra questão é em relação ao arrebatamento da igreja. Ok? Dentro dessa perspectiva em relação ao arrebatamento da igreja. Cristo virá no início da grande tribulação para remover a igreja do mundo. Nenhum olho incrédulo verá. Será visível somente para a igreja. Ok? O texto que usa é o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, que você vai estar lendo aí e você vai estar trabalhando, ok? A segunda vinda será em 2 fases. Primeiro para a igreja e depois para Israel. E destruição do poder da besta, né, instituindo assim o milênio. Então, dentro da visão pré-tribulacionista, nós temos aí esse entendimento de que a igreja ela vai ser arrebatada antes da grande tribulação, ok? E aí ela não vai passar, né, por toda essa angústia, vai ser em 2 fases, o arrebatamento será em 2 etapas, né? A vinda de Cristo será em 2 fases. Primeiro, dentro da visão pré-tribulacional, ele vai vir nas nuvens,
né, arrebatando a sua igreja, e aí na segunda vinda vai ser aquele momento que ele vai vir em glória sobre a terra, ok? Então nós temos aí vários textos e você pode estar acompanhando aí na apostila. Nós estamos aqui fazendo aqui uma abordagem superficial para a gente entender em que contexto nós nos encontramos. Uma outra questão é em relação à ressurreição, ok? As ressurreições, duas ressurreições. A primeira em duas etapas, antes da grande tribulação e depois da grande tribulação. A segunda ressurreição por ocasião do grande trono branco para os ímpios, ok? Então, dentro da visão pré-tribulacional, haverão essas duas ressurreições que a Bíblia fala, né? Bem-aventurado aquele que, né, lá em Apocalipse, bem-aventurado aquele que teve parte na primeira ressurreição, né? Então, esse entendimento pré-tribulacional que essa primeira ressurreição, ela vai se dar antes da grande tribulação. Então, no ato do arrebatamento da igreja. Pessoal, eu estou aqui apresentando para vocês, entendam, as visões de cada uma dessas linhas de pensamento. Cabe a você analisar cada uma delas, né, e buscar de uma forma coerente entender aquilo que você mais identifica, ok? Não como assim, ah não, eu gostei dessa, não, mas com coerência, com a leitura da palavra de Deus, sabe? Com entendimento, com interpretação da Bíblia, interpretando o texto direitinho, investigando o que o texto diz, ok? Vamos seguir? Vamos lá. Vamos seguir aí o nosso entendimento. Ainda trabalhando na questão dos argumentos. Um outro argumento é a doutrina da eminência. E eu digo para você que esse aqui é o argumento mais forte da visão pré-tribulacional, que é o argumento da eminência. A doutrina aí da eminência, a igreja não vive pelos sinais que antecederão, né? Mas vive na eminência da volta de Cristo para transladá-la, ou seja, né, na questão do arrebatamento. Então, é a doutrina mais é o ponto central da visão pré-tribulacionista, é a questão da iminência, de que Cristo voltará no momento que ninguém saberá, né, de que Cristo voltará no momento que ninguém está esperando. Então, essa é a base mais forte dentro da doutrina pré-tribulacional, ok? Como eu disse para você, não vou estar entrando aqui em questões, nós temos aí os textos, nós temos os versículos, você tem aí a apostila para você estar trabalhando e você está buscando entender cada um deles. Primeiro, porque a gente não vai ter tempo para ler todos esses textos e tal, a gente tem muita coisa para a gente abordar aqui, mas apenas isso, ok? Então, eu diria que talvez o ponto central da visão pré-tribulacional, ponto mais forte, vamos dizer assim, é a questão da doutrina da eminência, ok? Vamos seguir? Vamos lá? Detentor do anticristo. Na verdade, esse texto, eu vou abrir esse texto, que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, porque esse texto ele tem visões diferentes, ok? 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2. O detentor do anticristo é outro ponto da questão, né, da visão pré-tribulacionista. Vamos ver o que diz. Olha, o ministério da iniquidade entrará em vigor, porém, toda a operação do iníquo só acontecerá depois que o detentor for afastado. O detentor for afastado. Este detentor é o Espírito Santo. Enquanto ele estiver agindo sobre a terra, o iníquo não poderá agir. Depois que a igreja for retirada, né, o ministério da detenção cessará e daí para frente estará o caminho aberto para o anticristo. Veja bem, dentro da visão pré-tribulacional, há uma duplicidade de interpretação desse texto, ok? Então, a questão do detentor do anticristo, mas daqui a pouco eu vou entrar. Eu não quero trazer nenhum comentário apologético aqui, não quero trazer. Mas dentro da visão pré-tribulacional, existe algo que detém a chegada do anticristo, certo? E esse elemento, na verdade, é o Espírito Santo, segundo a visão pré-tribulacional, com base aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Né? Se a gente for ler aqui o capítulo 2 todo, é bem interessante aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ler um pedacinho aqui, só para a gente entender. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem mover facilmente de seu modo de pensar,
nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, não é? E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, esse texto é um texto-chave, né? Daniel citou esse texto, Jesus também citou esse texto, né? Que aqui está falando nitidamente, claramente do anticristo, do filho do iníquo, né? Do filho da iniquidade, né? Que vai se assentar, querer se assentar no trono como se fosse Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém. Agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Então está falando aqui da questão da revelação, né? Para que ele seja revelado ao seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, dentro dessa perspectiva aqui, a visão pré-tribulacionista entende que, né, esse aqui está se tratando do Espírito Santo, ou seja, quem detém o anticristo é o Espírito Santo, ok? Vamos guardar isso aqui, porque a gente vai voltar para isso aqui lá adiante, porque existe uma outra interpretação desse mesmo texto dentro da visão pós-tribulacionista, ok? Mas vamos lá, vamos seguir. A questão do argumento. Distinção entre arrebatamento e segunda vinda. É uma outra questão aqui, tá certo? Para a gente entender. Existe essa questão, né? Arrebatamento e segunda vinda. Né? Dentro da visão pré-tribulacional, há uma distinção entre arrebatamento e segunda vinda. São dois eventos distintos dentro da visão pré-tribulacional, ok? Vamos lá. Primeiro, a translação é para a retirada dos crentes. A segunda vinda é para a manifestação do Filho. Na translação, os santos encontram com Cristo nos ares. Na segunda vinda, Cristo retorna à terra. Na translação, deixa eu botar aqui para você mesmo. Na translação, Cristo vem buscar a sua noiva, né? Vem buscar a sua noiva. Na segunda vinda, ele retorna com a noiva para salvar Israel. No arrebatamento, Cristo vem instaurar a grande tribulação. Na segunda vinda, Cristo vem inaugurar o milênio. A translação é eminente, enquanto que a segunda vinda tem uma série de sinais. Na translação, os crentes são julgados, enquanto na segunda vinda, Israel e os gentios são julgados. Na translação, o mal não é julgado, enquanto na segunda vinda, assim o acontece. Na translação, é para os crentes, enquanto que a segunda vinda tem efeito sobre todos os homens. A expectativa da igreja em relação à translação é perto do Senhor. Filipenses 4, versículo 5. Enquanto que na segunda vinda, a expectativa de Israel é a vinda do reino. Mateus 24, versículo 14. Ok? Então, essa distinção entre arrebatamento e segunda vinda, ou seja, né, a translação e segunda vinda. Então, há essa distinção, essa separação, esse entendimento de eventos distintos, de acontecimentos distintos, ok? Vamos seguir? Vamos lá. A outra visão, né, da posições tribulacionais é a visão pós-tribulacionista, ok? Nós falamos da pré-tribulacionista e nós temos agora a visão pós-tribulacionista, né, nesse momento. Vamos entender um pouquinho sobre ela. A visão pós-tribulacionista, ela já é diferente da visão pré-tribulacionista. Você lembra que na visão pré-tribulacionista, o arrebatamento da igreja se dá aqui no início, né? Enquanto na visão pós-tribulacionista, o arrebatamento da igreja se dá aonde? No final da grande tribulação, ou seja, a igreja será arrebatada, né, aqui no final da grande tribulação, ok? Só para a gente entender um pouquinho aí dentro dessas questões. As posições tribulacionistas. O pós-tribulacionismo, na verdade,
né, ele ensina que o arrebatamento ocorre no final, ou perto do final, da tribulação. Naquela época, a igreja irá encontrar Cristo no ar e, em seguida, retornar à terra para o início do reino de Cristo na terra. Em outras palavras, o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo para estabelecer o seu reino acontece quase que simultaneamente. Segundo essa visão, a igreja passa por toda a tribulação de 7 anos. É, o catolicismo romano, a ortodoxia grega e muitas denominações protestantes defendem uma visão pós-tribulacional do arrebatamento. Então, ou seja, muitas denominações elas defendem essa visão pós-tribulacional da igreja, ou seja, a igreja será arrebatada no final da grande tribulação, dentro dessa perspectiva de entendimento, ok? Vamos aos principais argumentos aí pós-tribulacionais, ok? Um ponto forte do pós-tribulacionismo é que Jesus, em seu amplo discurso sobre o fim dos tempos, diz que voltará depois de uma grande tribulação, como está escrito em Mateus 24, versículo 21 e 29. Você pode ler aí, pode conferir para você estar lendo. Além disso, o livro do Apocalipse, com todas as suas várias profecias, menciona apenas uma vinda do Senhor. E isso ocorre após a tribulação, como está em Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Passagens como Apocalipse 13, 7 e 20, versículo 9, também dão apoio ao pós-tribulacionismo, porque certamente haverá santos na grande tribulação. Além disso, a ressurreição dos mortos em Apocalipse capítulo 20, versículo 5, é chamada de a primeira ressurreição. Os pós-tribulacionistas afirmam que, já que esta primeira ressurreição ocorre após a tribulação, a ressurreição associada com o arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4,16 não pode ocorrer até então. Então, dentro da visão pós-tribulacionista, a primeira ressurreição, que é um requisito para o arrebatamento, que Jesus vai dizer, primeiro aqueles que estiverem mortos ressuscitarão e nós, os que estivermos vivos, em seguida seremos arrebatados, né? E isso só se dá lá depois da grande tribulação, ok? Então é um ponto aí, alguns pontos aí, alguns argumentos fortes aí para a questão pós-tribulacionista. A questão da igreja. A igreja não aparece no livro do Apocalipse, após o terceiro capítulo. Né? Nós temos ali os primeiros 3 capítulos, ali falando das cartas escritas às 7 igrejas, até o capítulo 3. Após o capítulo 3, a palavra igreja não aparece no Apocalipse. Então, os pré-tribulacionistas entendem que se a igreja não aparece na grande tribulação, ou não aparece após o capítulo 3, é porque a igreja já não está mais aqui. Mas para os pré-tribulacionistas tem aí, na verdade, um entendimento, ok? Então, a suposição comum é que a igreja não estará mais no mundo, nisso ponto. No entanto, a palavra igreja nunca é usada no livro do Apocalipse como um termo corporativo para todo o corpo de Cristo. Os capítulos 2 e 3 são apenas mensagens enviadas para 7 igrejas individuais na Ásia. Outros termos para Deus usados no livro de Apocalipse, como a palavra santos, nós sabemos que os santos estão aqui, pois a besta fará guerra contra eles em Apocalipse capítulo 13, versículo 7. Então, dentro da visão pós-tribulacionista, os santos que serão perseguidos no capítulo 13, versículo 7, lá no capítulo 7 também. Então, esses santos são a igreja vai ser perseguida, ok? Então, dentro da visão pré-tribulacionista, a igreja vai estar aqui na terra, porque os santos que são referência lá no Apocalipse, refere-se à igreja que vai estar aqui e sendo perseguida, ok? A questão, né, de os eleitos, né? Em Mateus capítulo 24 e Marcos 13, quando Jesus ensinou sobre os sinais dos últimos dias, ele se refere aos eleitos 6 vezes presentes nesse mundo. Mateus capítulo 24, versículo 22, Mateus 24, 31 e Marcos 13, 20, 22 e 27. A palavra eleger simplesmente significa escolhidos por Deus. É uma palavra usada para nascer de novo,
crentes da nova aliança em todo o Novo Testamento. Não há nenhuma razão bíblica para atribuir qualquer outro significado no discurso do Monte das Oliveiras nos últimos dias. Então, se você ler esses textos, você vai entender na questão quando Jesus ele fala no final da grande tribulação que ele enviará os seus anjos e irá, né, irá colher os seus eleitos, os seus escolhidos nos quatro cantos da terra. Então, na visão pós-tribulacionista, esses eleitos está se referindo à igreja, né? Que ali no sermão profético de Jesus, após Jesus proferir todas aquelas palavras ali da grande tribulação, no final Jesus falou: então os seus anjos sairão, né? E buscarão seus escolhidos. Vamos ler o texto, né? Vamos ler só para a gente se situar aqui um pouquinho, não ficar assim tão vago. Mateus 24, versículo 22, só para a gente ler esse texto aqui, para a gente não ficar assim vago. E Mateus 24, versículo 22. Vamos lá. 4, 22. Mateus 24, 22. Assim, aqui está falando da questão da abreviação do tempo. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, esses escolhidos aqui está se referindo, né, segundo a visão pós-tribulacionista, né, de que o Senhor abreviará o tempo por conta da igreja que vai estar aqui na terra durante esse tempo de grande perseguição, ok? Vamos lá, vamos seguir um pouquinho mais? Deixa eu me ver aqui. Questão da ira, ok? A questão da ira, também um argumento aí pós-tribulacionista. Defender uma visão pré-tribulacional segundo a visão pós-tribulacionista. Estudantes de profecia frequentemente citam 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Você vai estar lendo aí, leia, tá bom? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos designou para se irar, mas para obter a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, muitos assumem que não podemos estar neste mundo quando os frascos ou tigelas da ira são derramados. No entanto, há uma diferença entre a ira de Deus, que é derramada unicamente sobre os ímpios, e grande tribulação, que afetará todos no mundo. Então, segundo a visão pós-tribulacionistas, há uma distinção, há uma diferença entre ira de Deus, a ira de Deus, ou vamos pegar na ordem, entre a grande tribulação e a ira de Deus. A grande tribulação que vai até a sétima trombeta e a ira de Deus que vai ali a partir da sétima trombeta aberta e o derramamento dos 7 cálices da ira de Deus. Ou seja, esses 7 cálices da ira de Deus, segundo a visão pós-tribulacionista, ali refere-se aos ímpios, será para os ímpios. E a igreja, sim, passará pela grande tribulação, momento de tribulação, né? Dos eventos que aconteceram na grande tribulação, a perseguição do anticristo, a igreja será perseguida, a igreja será, muitos cristãos serão mortos pelo anticristo, segundo a visão pós-tribulacionista, e a igreja não estará livre de padecer a perseguição do anticristo, de sofrer a perseguição do anticristo, mas a igreja não sofrerá com a manifestação da ira de Deus, segundo a visão pós-tribulacionista, ok? Vamos lá. O anticristo deve ser revelado. É por isso que eu disse para você, esse texto aqui, que são dois textos, o mesmo texto é apresentado de forma diferente aquele texto lá que eu falei para você de 2 Tessalonicenses capítulo 2, ok? Esse texto, ele é apresentado como argumento nas duas visões, tanto pré como pós-tribulacionista, só que eles são apresentados de forma diferente, eles são interpretados de forma diferente, ok? O anticristo deve ser revelado. Então, segundo a visão pós-tribulacionista, é necessário que o anticristo seja revelado antes da vinda do Senhor, ok? O anticristo deve ser revelado. Paulo enfatizou que a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo é revelado exaltando-se acima de tudo. Aliás, perdão, deixa eu voltar aqui. Paulo enfatizou que a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso encontro com ele só pode ocorrer depois que o homem do pecado, ou seja, o anticristo, é revelado, exaltando-se acima de tudo. Ou seja, adoração,
religiosa neste mundo. Vamos ler o texto? Só para a gente se situar aqui, porque como eu li lá, a gente lê aqui também, só para a gente se situar. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 ao 12. O mesmo texto. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Então está dizendo o seguinte, Paulo está afirmando, segundo a visão pós-tribulacionista, que a vinda do Senhor Jesus não se dará até que o iníquo seja revelado, ou seja, o anticristo seja revelado, ou seja, a volta do Senhor só se dará após a revelação do anticristo. E a revelação do anticristo dar-se-á na grande tribulação. É um outro argumento aí da visão pós-tribulacionista, ok? A questão da ressurreição no último dia. Quanto ao fim desta era, Jesus repetidamente profetizou que ele levantará seu povo no último dia. João, capítulo 6, versículo 39, 40, 44 e 54. Se a visão pré-tribulacional estiver correta, ele teria dito o seguinte: 7 anos antes do último dia. Não há nenhum dia após o último dia. Esta é uma referência ao último período de 24 horas nesta época, muitas vezes referindo como o dia do Senhor que virá como um ladrão na noite. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2. Leia-se todo o capítulo com cuidado. Você aí lê, faça isso. Você descobrirá que o dia vai surpreender o mundo, mas não a igreja. A palavra-chave último também é encontrado no ensinamento profético de Paulo. Ele ensinou que a ressurreição dos mortos e a captura e a glorificação, captura, na verdade, o arrebatamento, né? E a glorificação dos crentes vivos acontecerão em a última trombeta, não antes dos 7 julgamentos de trombetas do livro de Apocalipse. Como diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Eu quero que vocês leiam esses textos porque são importantes, vocês leem para vocês compreenderem. É somente quando a 7ª e última trombeta soa que a declaração é feita. Os reinos do mundo tornaram-se os reinos do nosso Senhor. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Então, é um outro argumento aí da visão pós-tribulacionista, ok? E, por fim, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. E um outro argumento é a questão da primeira ressurreição. Um dos pontos mais fortes a serem feitos diz respeito a Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 5. João revelou que os martirizados durante o reinado de terror da besta, o anticristo, serão incluídos na primeira ressurreição. Não há ressurreição antes da primeira ressurreição. Então, os mortos em Cristo não podem ser ressuscitados 7 anos antes. Lembre-se, a ressurreição ocorre primeiro, depois a captura, ou seja, arrebatamento, como diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 17. É um outro argumento da visão pós-tribulacionista, ok? Deixa eu ver aqui. E vamos aí para a visão, né? Então, só para a gente compreender, tá certo? Apresentei os argumentos da visão pré-tribulacionista, apresentei os argumentos da visão pós-tribulacionista, tá certo? Se você buscar aí na apostila de vocês, você que está estudando, vocês não vão encontrar essa parte aqui da pós-tribulação. Por quê? Porque essa apostila e a questão tribulacional, ela é nitidamente pré-tribulacional. E eu quis trazer algo neutro para vocês, tá certo? Ela é nitidamente pré-tribulacional, a apostila, e é uma visão pré-tribulacional. Então, eu apresento os dois argumentos para que vocês analisem. Eu quero que vocês leiam os textos, tanto do pré-tribulacional quanto do pós-tribulacional, e vocês desenvolvam o raciocínio de vocês em cima disso. Tá certo? A forma que a apostila apresentava era algo assim algo muito apologética. E, na verdade, o meu interesse é que vocês entendam, que vocês leiam, que vocês reflitam, que vocês
desenvolva o senso crítico de vocês em cima disso, ok? Por isso que essa última parte, falando da visão pós-tribulacional, não está na apostila, tá certo? Ok? Beleza? Vamos agora para a visão mesotribulacional, tá certo? Vamos lá, mesotribulacional. O que é essa visão mesotribulacional? Ela nos diz de que o arrebatamento ele não será nem no início, nem no final da grande tribulação, mas que o arrebatamento será no meio da grande tribulação. É a forma mesotribulacionista de pensar, certo? Ok? A teoria do arrebatamento mesotribulacionista, o mesotribulacional, defende que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, ok? Vamos aos argumentos. Sendo a tribulação um período de 7 anos, então haverá 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de muita dificuldade. Esse sistema tem muita similaridade com o pré-tribulacionismo, porém se difere na ideia de que o arrebatamento ocorrerá quando os 3 anos e meio de paz terminarem. Existem mestres tribulacionistas que defendem que a grande tribulação não terá necessariamente 7 anos de duração. É uma forma de pensar. A principal defesa do mestre tribulacionismo é uma cronologia dada em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 ao 3, onde o anticristo parece ser revelado antes do arrebatamento da igreja, além de uma combinação entre a trombeta de Cristo, de 1 Coríntios capítulo 15, 52, com a trombeta de Apocalipse capítulo 11, versículo 15, ok? Então, é o mesmo texto que eu falei para vocês de 2 Coríntios capítulo 2, versículo de 1 ao 3, que é esse entendimento que os mesotribulacionistas entendem. Então, eles entendem o seguinte, de que, já que para que Cristo venha, para que Cristo volte, é necessário que o anticristo, o Nico, seja revelado, então eles usam esse mesmo texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Eles vão usar esse mesmo texto. É interessante que todas as 3 linhas usam o mesmo texto. O que difere, nesse caso aqui, os mesotribulacionistas seguem a mesma linha de interpretação, dos pós-tribulacionistas, enquanto os pré-tribulacionistas eles vão trazer um outro entendimento, que é aquele entendimento que Paulo traz lá. Paulo deixa o incógnito no ar de que o detém, né? Aí os pós-tribulacionistas vai dizer o seguinte, que na verdade é o anticristo que vai estar aqui na terra, que vai deter, que está aguardando ali a vinda de Jesus, né? E já o contrário vai dizer o seguinte, que na verdade é o Espírito Santo que está detendo ainda, nesse nosso tempo, a vinda ou a manifestação do anticristo. Então são 2 formas de interpretação conflitantes que é necessário você, estudante de escatologia, você venha analisar o texto com muito cuidado, com muito carinho, tá bom? E entender o que o texto está dizendo, ok? Vamos seguir? O último aqui que eu vou trazer para vocês é essa visão aqui, que não está também na apostila de vocês, é o arrebatamento e ira do Cordeiro. Na verdade, é o arrebatamento, é a terceira forma de pensar, tá certo? Nós temos geralmente as 3 formas mais clássicas, vamos dizer assim, pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo e pós-tribulacionismo. Mas existe também uma outra forma de pensar, que é o arrebatamento pré-ira, ou seja, não é nem mesotribulacionista, nem pós-tribulacionista. Está ali entre, né? Então vou trazer aqui para você, por exemplo, aqui nós temos aqui o gráfico aqui, ó, princípio das dores, tá certo? Aqui o texto aqui se refere aos 7 anos, né, de Daniel, né? Os 7 anos de Daniel. Então, nós temos aqui o princípio das dores. Nós vamos para cá, que é o tempo atual, a era da igreja. E nós temos aqui, na verdade, a grande tribulação, que são 7 anos. O princípio das dores não se encaixa aqui dentro, não. Aqui os 7 anos. Tá certo? Então, nós temos aqui a grande tribulação, tá certo? Na grande tribulação. E logo após a metade da grande tribulação, o arrebatamento pré-ira, eles vão dividir aqui a tribulação entre princípio das dores e grande tribulação. Então, o princípio das dores é o período onde o anticristo ainda não já se manifestou, né? Mas onde está acontecendo ali tudo que nós estamos, a leitura de Mateus 24. Então, eles pegam
o princípio das dores e ajunta a grande tribulação, tá certo? É uma forma de pensar, mas eu particularmente, eu, Nivaldo, não compactuo dessa divisão aqui. O que eu não compactuo dessa visão é essa divisão aqui, ok? De princípio das dores e grande tribulação está dentro das 70 semanas de Daniel, ou está dentro das semanas de Daniel. Eu penso de uma forma diferente, ok? Mas, em síntese, o arrebatamento para a ira, só para que a gente consiga compreender aqui, ela traz a seguinte questão, de que a igreja ela vai passar pela grande tribulação, tá certo? Mas ela não vai receber sobre si o derramamento da ira do Cordeiro, lá na sétima trombeta. Antes desse momento, na sétima trombeta, exatamente na sétima trombeta, vocês sabem disso, vocês sabem que a sétima trombeta abre os cálices da ira do Cordeiro, né? Então a igreja seria, no caso da visão pré-ira, arrebatada exatamente nesse momento aí, antes, né? Antes do derramar dos cálices da ira de Deus, ok? Vamos seguir um pouquinho só para a gente entender um pouquinho sobre essa visão. O arrebatamento pré-ira ou simplesmente pré-ira. Este ponto teológico afirma que os cristãos serão arrebatados algum tempo no meio da tribulação, mas antes do dia da ira de Deus, como eu acabei de falar para vocês. Posição pré-ira enfatiza a distinção bíblica entre tribulação, o que tem sido prometido aos cristãos, e a ira de Deus, que tem sido prometida, né, libertação e salvação, ou seja, tribulação os cristãos vão passar, mas da ira de Deus os cristãos vão ser poupados da ira de Deus. Então é essa forma dos pré-ira pensar, ok? Então, dentro da perspectiva, entendimento da grande tribulação, grande parte da visão arrebatamento pré-ira é baseada em uma interpretação linear cronológica da conta do fim dos tempos, do Jesus, Sermão do Monte, em contraste com a tradicional pré-tribulação. Vista, por exemplo, o sangue transformando lua vermelha ocorre apenas uma vez de acordo com a expectativa de arrebatamento pré-ira. Eventos subsequentes ao arrebatamento são baseados em interpretações rosto de valor dos livros de Apocalipse e Daniel. Então, só para explicar um pouquinho o que eu acabei de ler aqui para vocês. A posição pré-ira de interpretação tribulacional é uma interpretação cronológica e linear. As outras interpretações, elas não trazem tanto entendimento linear, né? Linear, cronológico, tempo e linear. Ou seja, os acontecimentos vão se sucedendo. Então, dentro desse entendimento, na sexta trombeta, a igreja ainda estaria aqui. Na sexta trombeta, que é naquele momento ali onde a lua se escurece, e é ali com Jesus, se a gente pegar um paralelo ali da sexta trombeta de Apocalipse, com Mateus capítulo 24, quando Jesus chega lá em Mateus 24, diz o seguinte: então a lua se escurecerá, o sol se tornará vermelho como sangue, a lua se escurecerá, as estrelas cairão do céu, então verá o sinal do Filho do Homem vindo nas nuvens e arrebatando a sua igreja e buscando os seus escolhidos. A visão lá de Mateus capítulo 24. E aí, esse cenário, né, do sol tornando-se como sangue, da lua não dando a sua claridade, e as estrelas caindo do céu, é exatamente o mesmo cenário que apresenta lá na sexta trombeta de Apocalipse. Né? Então, a sexta trombeta. Então, a visão pré-ira vai entender que o arrebatamento da igreja vai dar justamente nesse interlúdio entre a sexta e a sétima trombeta. Né? E aí vai pegar lá em Coríntios, né, capítulo 15, onde a Bíblia vai dizer o seguinte, que antes, ao soar da sétima trombeta, aqueles que estiverem mortos ressuscitarão, lá em 2 Coríntios, Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, 50 e alguma coisa, Paulo vai dizer isso, né, que ao soar da última trombeta, aqueles que estiverem mortos ressuscitarão, então nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente arrebatados e encontrar com Cristo nas nuvens. Então, essa visão de arrebatamento pré-ira é justamente esse período. Então, ou seja, é no período da grande tribulação,
né? A igreja passaria por perseguições, a igreja passaria por aquele momento dos 4 cavaleiros do Apocalipse, de perseguição, de morte, tudo aquilo a igreja passaria. A igreja, ela viria aquele momento onde o sol se escureceria, a igreja veria aquele momento onde a lua não daria mais o seu brilho, onde as estrelas cairiam dos céus. É uma interpretação minha, que aquilo ali são asteroides, são meteoros caindo sobre a Terra. E aí, nesse momento, ao soar da última trombeta, que é a 7ª trombeta, que vai abrir, né, na 7ª trombeta vai abrir, né, o momento para os 7 cálices da ira de Deus. Só recapitulando aqui, só para a gente entender uma coisa. Os 7 selos. Primeiro, todas essas visões estão dentro dos 7 selos, certo? Esse entendimento está dentro dos 7 selos do Cordeiro. Jesus está abrindo os 7 selos. No sétimo selo, o que nós vamos ver ali? Dá-se início às 7 trombetas. E na 7ª trombeta, dá-se início às 7 cálices da ira de Deus. Só para a gente entender isso aí. Então, essa visão pré-ira do arrebatamento da igreja, ela compreende aí esse entendimento, né, de Apocalipse, Daniel, né, e o sermão profético de Jesus no capítulo 24 de Mateus. Então, pega toda essa visão e coloca de forma linear e cronológica. Então, os acontecimentos vão se dando e você vai entendendo passo a passo quais são as etapas. Então, a igreja seria arrebatada exatamente nesse ponto aí, né? No momento antes do toque da 7ª trombeta e logo após a 6ª trombeta, que seria ali esse momento onde o sol escurecerá, a lua não dará mais o seu brilho, as estrelas cairão do céu, em referência ao que Jesus disse lá em Mateus capítulo 24, que vai ser nesse momento que, quando Jesus também fala disso, que quando essas coisas acontecerem, então verão nos céus o sinal do Filho do Homem e tal. Ok? Entendeu? Então, essa é a forma pré-ira de pensar, que particularmente também é a minha linha que eu mais me identifico, é essa linha. Então, nem me identifico muito com pré-tribulacionismo, nem com pós-tribulacionismo, nem com meso-tribulacionismo. Me identifico mais com essa visão pré-ira. Ok? Embora o momento exato do arrebatamento não seja conhecido, um dos pontos chaves para a exibição pré-ira é que o arrebatamento vem depois que o 6º selo, já falei isso aqui, né, dos 7 selos é aberto. Apocalipse capítulo 6, versículo 12. Quando a lua se transforma em sangue, a aflição do povo de Deus será então cortada, de acordo com Jesus em Mateus 24. Marcos capítulo 13, com a segunda vinda de Cristo e do arrebatamento. E aqueles que são deixados para trás na terra vão enfrentar as trombetas e taças da ira de Deus. Apocalipse capítulo 16, versículo 1. E daí o tempo da ira, né? A ira de Deus contra os ímpios segue para o restante dos 7 anos do que é conhecido como o dia do Senhor. Então, o dia do Senhor, predito lá por vários profetas no passado, no Antigo Testamento, então o dia do Senhor seria esse tempo, o tempo da manifestação da ira do Cordeiro, que é exatamente essa ideia do dia do Senhor, que será justamente logo após o toque da 7ª trombeta e no momento do derramamento dos 7 cálices da ira de Deus. Ok? Pois bem, estamos aí finalizado aí a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E, obviamente, nós fizemos aqui um apanhado geral muito rápido, né? E, obviamente, é necessário que você se lance a estudar. Estude, mas estude muito, tá bom? Estude, esteja lendo os textos. E, assim, pessoal, embora muitas denominações, elas têm sua linha própria de pensar. Por exemplo, a convenção a qual eu faço parte, que é a Convenção, né, Batista Nacional, ela quase comumente ela é pré-tribulacional, ok? Mas eu acho que você precisa desenvolver a sua escatologia, sabe? Se você de fato se identifica, não pode ser por conta de um argumento de alguém. Não pode ser porque alguém argumentou, porque alguém disse, porque alguém falou, porque alguém conseguiu argumentar bem. Eu acho que você não pode deixar se levar pelo argumento de outras pessoas. Quem tem que argumentar é a Bíblia. O texto tem que te tocar. Mas para isso você não pode ficar comendo algo pronto. Por exemplo, eu disse para você que hoje eu me identifico com a visão pré-ira. Ah, porque o professor é pré-ira. Não.
Não, não é assim. Eu me identifico por quê? Porque eu estudei. E de acordo com o que eu estudei, é o que mais, sabe, me trouxe coerência no entendimento. Mas de repente você pode pensar de uma forma diferente. Mas para você fazer isso, você tem que estudar. Leia a Bíblia, confronte texto com texto, confronte os textos, sabe? Faça uma hermenêutica saudável. Exerça a hermenêutica bíblica. Deixe que a Bíblia explique a própria Bíblia. Ok? Valeu, Deus abençoe. Até a próxima aula e vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus, tá bom? Ó, beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser.